Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar reagindo a uma entrevista da Ana Campanholo, que na verdade se tornou um debate mais ou menos entre Ana Campanholo e Amanda. Amanda Clay, sei lá como se pronuncia o nome dela. Mas enfim, eu vi que esse vídeo se tornou muito comentado no Instagram mesmo, pelas respostas que a Ana Campanholo deu na Amanda, né? Aí eu quero analisar esse vídeo, reagir, para ver se foi tudo isso mesmo e também deixar a minha opinião sobre os assuntos aqui comentados e debatidos pela deputada Ana Campanholo e pela jornalista Amanda. Então, se você gosta desse tema sobre feminismo, se você é feminista, se você é antifeminista, assista o vídeo, vamos ver os comentários, vamos ver aqui os argumentos e você está livre para comentar aí embaixo a sua opinião sobre cada assunto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, já deixa o joinha no vídeo e se no final você não gostar, você deixa só para ajudar. Mas enfim, deixa eu colocar aqui meu fone e vamos para o vídeo. Vamos dar play aqui no vídeo. Existem duas versões, né? A versão oficial, a versão de marketing, de propaganda do movimento, porque todo Esse vídeo já movimento inicia político, o no movimento decorrer feminista é do mais um assunto, movimento né? Vamos político, ver onde é que vai tem a sua parar. versão da sua origem, né? A sua justificativa de existir. E todos esses movimentos, eles encontram uma Aqui tá mazela falando que o social ou um problema feminismo é um social, movimento Lacombe, seja a político-religioso, que na verdade pobreza, quem seja a discorda exploração disso do proletariado, seja a tem opressão problema das de mulheres, cabeça, né? Porque na verdade e é com mesmo. base em um problema ou uma mazela social, que às vezes é real, realmente existe, constroem a necessidade do movimento. Então, o movimento feminista, segundo as próprias feministas, tem três ondas, né? Começaria lá em 1850 com a luta pelo voto, representatividade popular. Depois, em 1960, a segunda onda do movimento feminista, já envolvendo sexualidade de forma mais descarada, aborto, casamento livre, né? Poligamia, por exemplo, né? Ou, na verdade, Essas poliamor, três como ondas eles do chamam. feminismo é bem interessante a gente A estudar, porque a legalização gente ou a vê que facilitação de começa com uma métodos coisa e vai se contraceptivos e a tornando própria outra, né? explicação para a mulher de que ser mãe é opressão, é opressivo, é difícil, é ruim, que a mulher está em desvantagem por causa de suas condições biológicas. Então, a segunda fase lá de 1960 é uma fase mais sexualizada. E a terceira onda, 1990 em diante, a gente tem o feminismo com ideologia de gênero, aí ligada aos movimentos como o movimento GLS e as pautas que eu costumo chamar de pautas gaysistas, que não tem a ver com a opção sexual, mas com a política. Então, essa é a versão do movimento feminista, que ele surgiu com a finalidade de combater ou acabar com as desigualdades ou desvantagens que são impostas às mulheres. Mas no meu livro, esse que o senhor mostrou aí, Feminismo... Eu atrapo a senhora. Falar A esse senhora negócio de me trata igualdade. por Que você mostrou aí, esse aqui que a gente já vendeu mais de 60 mil cópias, foi um verdadeiro best-seller da editora Vide. A nossa versão nesse livro é: o movimento feminista surge de fato, de verdade, esse movimento que teve uma projeção real, uma atuação real na sociedade, realmente a partir do século XX. Então, todos os mulheres feministas de antes, século XV, XVI, XVII, proto-feministas, elas são roubadas pela pauta, eram apenas mulheres de seu tempo que se destacaram por algum motivo. Então a gente diz que o movimento surge desde o início, a primeira mulher feminista sempre ligada a uma revolução sexual, que não tem necessariamente a ver com direitos. Pode estar relacionada a direitos ou não. Então, minha tese no livro é: todo movimento feminista, seja ele manifestado por uma primeira precursora em 1850, como Elizabeth Stanton, ou um movimento de segunda onda como Simone de Beauvoir, todo ele é baseado em promover uma reforma sexual, uma revolução sexual, uma revolução íntima no espaço privado, além do público. Então, a grande divergência da construção que eu faço para a construção que as feministas fazem. Elas dizem que tem a ver com direitos iguais. E eu digo que não, essa luta por direitos civis, jurídicos ou políticos é apenas uma ferramenta para o real objetivo, que é a revolução sexual, que é a transformação da relação entre homem e mulher, a confusão aí do que é o casamento, confusão do conceito de família, desestruturação e subversão do conceito do que é ser fêmea, mulher, né, e o que é ser macho, homem, a desconstrução dessas identidades, ou seja, uma verdadeira revolução na identidade e na forma de ver e fazer sexo. Amanda. Deputada, eu vejo de uma forma Agora diferente do que falar. eu já li, aprendi e vivi sobre pautas feministas, tem a ver com essas ondas que a senhora descreve, mas principalmente essa primeira onda no século XIX, que surge ali em meio à Revolução Industrial na Inglaterra, de maneira a conquistar uma série de direitos e de cidadania que não eram garantidos às mulheres daquela época. Por exemplo, o direito a voto, a educação, a trabalho, as mesmas condições de trabalho como os homens. Então, eu acho que esses movimentos são fundamentais para mulheres
mulheres como eu e você, para que a gente possa estar aqui hoje em condição de igualdade com os outros homens e saber que essa não é uma luta, não é uma batalha que terminou, porque as mulheres ainda recebem salários menores, não ocupam tantas posições de comando como os homens, tantas diretorias. Isso não é achismo nem nada, não é uma mera abstração, é fato. Esse negócio aí que a Amanda falou sobre a questão de mulheres receber salário menores do que homens, isso é uma falácia muito grande, cara. É uma falácia muito grande, porque depende muito e varia muito essa questão. Exemplo, modelo feminina. Se a gente comparar modelo feminino e modelo masculino, as modelos femininas ganham muito mais do que o modelo masculino. Por quê? Vamos dizer que tem uma discriminação contra o homem dentro da indústria de modelo? Obviamente não, é porque o modelo feminino atrai muito mais investidores, muito mais público e traz muito mais dinheiro. Então, se aquele lado do mercado traz mais dinheiro para o lado entre as mulheres, obviamente as mulheres que estão ali envolvidas vão receber salários maiores. Os homens, a visibilidade é menor do que as mulheres, então vai acarretar em salários menores para o homem. E isso mostra muito como funcionam as coisas. Não é muito questão de sexo. Uma pessoa vai decidir, eu vou pagar mais para esse daqui porque ele tem pênis e menos para essa porque ela tem vagina. Não faz sentido nenhum. A gente tem que analisar muito o contexto em que acontecem essas coisas. Exemplo, o futebol masculino, que é um argumento muito usado pelas feministas. O futebol masculino, eles recebem salário estratosférico, muito mais do que as mulheres. Agora, por que isso? Porque o futebol masculino atrai muito mais público, muito mais investidores, muito mais patrocínios, e isso acarreta em receber mais dinheiro do que o futebol feminino, que está evoluindo pouco a pouco, mas que tem muito menos visibilidade. Inclusive, a gente vai ver que os jogadores que recebem os salários estratosféricos são jogadores que estão no mais alto patente de futebol, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Mas se você vê futebol em muitos países, inclusive aqui no Brasil, tem milhares de jogadores do Brasil que recebem um salário mínimo e são homens. Então não depende muito de ser homem ou ser mulher, vai muito a visibilidade que o seu time tem, o futebol que você está jogando, o time que você joga, e não a diferença entre que você é homem ou mulher. Então a gente tem que analisar muito bem essa questão de a mulher receber menos do que o homem. Depende muito. Vai em uma empresa privada e diga que simplesmente o seu patrão vai pagar mais para você porque você tem pênis, sem olhar o valor que você vai agregar no trabalho dele, cara. Isso é ser muito fantasioso, né? Mas enfim, vamos lá. Já falei demais, né? Continuando o vídeo aqui. Isso é comprovado por números. A gente ainda não ocupa todos os lugares, os postos sociais que os homens ocupam. Isso faz parte de uma longa construção de mulheres que nos precederam, que vieram antes de nós, que são responsáveis por estarmos aqui hoje. Então, assim, onde é que eu acho que é muito reducionista e superficial, e eu acho que até distorce ligar essa pauta só uma pauta sexual, que também é importante, faz parte de uma segunda onda dos movimentos dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o direito a métodos contraceptivos, por exemplo, a mulher não precisa ficar grávida sempre que transar, não precisa depender só de uma tabelinha. Você não acha que essas conquistas são fundamentais para que nós, mulheres, estejamos aqui hoje nessa posição? A senhora, por exemplo, não só pode votar, como foi eleita, né? Sim, exatamente. Isso tudo que você mencionou pra gente, voto, salário, essas são realmente as bandeiras que o movimento feminista costuma usar. Em todo lugar a gente vai ouvir isso, né? Na Assembleia Legislativa nós somos em 6 deputadas no momento, deputadas estaduais, e o tempo todo se ouve isso. Quantas são? 6, mas de um universo de quantos? No total são 40 deputados e desses 46 são mulheres. Ou seja, pouco mais de 10%. As mulheres continuam em minoria na política, também nesse espaço, no ambiente político, né? É uma conquista que nós precisamos ainda lutar muito, né? Não, mas na verdade, assim, as mulheres são minoria, né? Mais uma falácia da Amanda, né? Ela tá dizendo assim, olha aqui a comparação que você fez, Ana. Vou parafrasear aqui, né? Até no seu ambiente, as mulheres são minoria, são basicamente 10%. Não é 10%, obviamente, né? É uma conta rápida que a Amanda fez, mas... E que eu tô fazendo também, minha cabeça em 10%. Mas enfim, a questão as feministas costumam olhar para os empregos do topo e dizer o que é. Tem muito mais homem do que mulher, ou tem mais homem do que mulher. Então isso é um privilégio do homem. Isso mostra que a sociedade gosta mais dos homens, privilegia mais os homens do que as mulheres. E isso é uma grande falácia. Exemplo, se a gente for analisar os trabalhos mais insalubres do mundo, os trabalhos mais perigosos do mundo, são mais homens do que mulher. Os homens ocupam 95, 94% dos trabalhos insalubres no mundo e a mulher não. Então, eu vou dizer assim, a
a vida do homem importa menos, ou então a sociedade está sendo machista por causa disso, porque as feministas não olham para os trabalhos, pelos trabalhos insalubres, os trabalhos mais perigosos, e falam assim, tem menos mulher na pescaria ali, que a pescaria é considerado o trabalho mais perigoso do mundo. Tem menos mulher na pescaria ali, então vamos botar mais mulher para pescar. Por que elas não falam isso? Quando volta os trabalhos mais difíceis do mundo, é mais homem do que mulher, mas a feminista não fala isso. Ou seja, elas vão olhar para os topos e dizer o que? A sociedade é machista. Mas para quem está lá embaixo, ela não é que o homem se arrisca mais, que o homem morre mais em questão de emprego, que o homem faz mais os trabalhos mais perigosos do mundo. Exemplo, olhe para a sua sociedade, olhe para a sociedade e pesquisem quantas casas na sociedade foi construída por mulher. Procurem na sociedade quantas casas foi construída por mulher. Quantas mulheres são pedreiras? São pedreiro aí na sua casa, na sociedade, por assim dizer. E pode olhar nos trabalhos mais perigosos, os trabalhos mais pesados, é sempre mais homem do que mulher. E isso mostra que as mulheres também não se interessam muito por trabalhos assim. O homem é mais disposto, mais centrado e também mais cobrado por fazer trabalhos assim. E as mulheres não, eu entendo isso. Então, não adianta olhar para o topo e não olhar para o meio e para embaixo. Você vai ver que os homens, eles estão em trabalhos mais reconhecidos no país, mas também eles são muito mais maioria nos trabalhos insalubres do que nos trabalhos topzera, entendeu? Então, se a gente quer de verdade lutar por uma igualdade, por esse tipo de coisa que o feminista fala, por que não luta em tudo? Por que só quer os top? Por que não luta para ter os piores trabalhos também? Esse pior trabalho aqui está precisando de mais mulher, vamos botar mulher. Não fazem isso. Então, é mais o quê? Uma luta por um privilégio. Vamos jogar as mulheres para os topos, no topo bota a mulher. Mas lá embaixo deixa os homens se matar mesmo. Ou seja, no fim das contas, sem olhar, não tem luta por igualdade nenhuma. É só interesse. A verdade é essa, é só interesse. E a questão do voto também, talvez a Ana vai falar, não vou falar aqui agora, mas se ela falar no final, se ela não falar, se eu lembrar, eu falo depois aí, né? Porque a questão do voto tem uma falácia muito grande, porque conta pouco a feminista não conta bem a história do voto no que acontece, né? Para tentar, de certa forma, enganar vocês, mas tudo bem, vamos dizer que é a resposta da Ana. Também entre eletricistas, pescadores. Aliás, a profissão mais perigosa do mundo, segundo a ONU, num relato de 2011, numa pesquisa, é a de pesca em alto mar. É a profissão que mais mata. Bombeiros, todas as profissões difíceis ou humilhantes. Eu não acho toda profissão indigna, mas aquelas que impingem maior sofrimento, maior afastamento de casa, maior risco de morte, as mulheres também são minoria. E por que eu falo sobre o movimento feminista nesses termos? Isso que a Amanda nos colocou aí. Realmente, olha, as mulheres estão em minoria dentro do parlamento. Sim, embora haja uma total igualdade de oportunidade. Depois até você pode discordar de mim. Mas mesmo o sistema de cotas, a gente sabe que as mulheres são, segundo a última pesquisa, 52% dos eleitores. Ninguém está impedindo as mulheres de votarem em outras mulheres. É porque elas têm dificuldades, elas têm barreiras para entrar na política. Por exemplo. Os comandantes de partidos, os dirigentes são todos homens, os políticos são homens. E o que isso significa? Tem uma série de regras que são feitas para que essas pessoas possam se reeleger e possam se perpetuar no cargo. É muito mais difícil entrar para a política, como entrar em qualquer nova profissão, do que pessoas que já estão lá. Mas é que não fizeram claro, porque para mim foi acho que não é nem dirigido por uma mulher. Né? Não, mas, por exemplo, a Dilma foi presidente da República. Como é que você pode me dizer que ainda existe machismo na política se a gente teve uma presidente eleita, a maior cargo que temos aqui, o maior? Pelo fato de que as mulheres ainda não representam nem 15% do Congresso Nacional. Mas porque as mulheres... E as mulheres não estão nas principais posições de comando, então elas têm alguns direitos a conquistar. Contra brancos na NBA, né? Veja, tem preconceito contra jogador branco de basquete. Esse tipo, ou contra homens na carreira de esse tipo de inversão, gente, esse tipo de inversão realmente a questão é que você não faz sentido. Tá boa. Acabou esse vídeo. Bem, vimos que esse vídeo aqui foi pequeno, apenas 7 minutos, não abordou tudo ainda do tema, mas eu dei uma explicação interessante também aí no meio do vídeo, né? Sobre a questão do voto, eu acho que vou deixar para falar sobre a história do voto em outro vídeo, que eu preparo mais legalzinho para falar, né? Mas aí o Rodrigo Constantino, não sei o nome dele, ele fala uma coisa interessante, né? Porque fala muito essa questão de maioria para os lados, aí ele fala assim, né? Deve ter preconceito contra branco na NBA, né? Porque, obviamente, a NBA tem muito mais negro do que branco, né? Então,
E a gente não vê essa questão desses movimentos falando assim, vamos botar mais branco na NBA porque tem preto demais lá. Isso não acontece, entendeu? Ou seja, é muito uma questão de uma visão muito de vitimismo, muito de mimimi, e não de fato a igualdade, cara. Se a gente estudar de fato o que é o feminismo, a gente vai ver que a menor coisa que tem no feminismo, que tem nesse movimento partidário, Black Lives, não sei lá mais o que, é questão de igualdade. É tudo uma luta por ter mais privilégios do que já tem. É igual aquela questão, né? Racismo, só existe racismo contra preto. Isso é um absurdo. Isso vai contra a própria palavra racismo, né? Racismo não bota um gênero, uma cor específica. Racismo é um ódio contra a cor de alguém, contra a raça de alguém, por assim dizer. Não importa a raça que ela é, não importa a cor que ela é. Mas eles não vão aceitar isso, né? Não vão aceitar isso. Mas enfim, você analisou o argumento da Ana e da Amanda Clay. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo e fala. Deixe links de outros vídeos que você quer que eu reaja. Pode ser apoiando o feminismo, o esquerdismo ou não, tanto faz. Que eu vou tentar reagir aqui e dar a minha opinião sobre o assunto. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.